Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã que acompanha este vídeo através desta plataforma digital. Eu sou Frei Tiago Soares, franciscano pela graça de Deus da província da Imaculada Conceição do Brasil. E o frade que vos fala está numa nova fraternidade. Pois é, até o ano passado estava em Ituporanga, Santa Catarina, no aspirantado da nossa província. Mas neste ano de 2023 fui transferido para Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. E junto deste povo tão querido, pretendo também ser expressão desse Deus todo amoroso na luta, ou melhor, na causa assumida por nosso Senhor Jesus Cristo em favor de toda a comunidade humana. Mas a razão deste vídeo consiste, senão, em convidar você para realizar um estudo à luz das admoestações de São Francisco de Assis. E no vídeo de hoje nós queremos estudar, meditar, refletir a 22ª admoestação, que tem por título a correção. Portanto, abramos o nosso coração para acolher a mensagem do pobrezinho de Assis. Bem-aventurado o servo que suporta a correção, acusação e repreensão da parte de outro tão pacientemente como de si mesmo. Bem-aventurado o servo que, repreendido, benignamente aquece, com modéstia se submete, humildemente se confessa e de boa vontade faz reparação. Bem-aventurado o servo que não é rápido para se excusar e humildemente suporta a vergonha e repreensão por causa de pecado, embora não tenha cometido culpa. E depois deste contato com o texto, fui fazer algumas observações, alguns destaques para melhor ajudar na nossa reflexão. Eu tirei do próprio texto, da própria admoestação, 6 pontos. 6 pontos. Bem-aventurados, servo, suportar a correção, submeter-se, não ser rápido para se excusar e suportar humildemente. Eu fiz aqui algumas anotações e quero compartilhar com você para melhor ajudar nesta reflexão. Não é a única, mas dentre tantas possíveis, faço aqui dou aqui a minha contribuição com relação a este estudo. Bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é senão todo aquele que permanece em sintonia com a vontade de Deus. Sabemos que esta vontade torna possível o universo, toda a realidade criada. E neste imperativo a vida acontece, é sustentada. É interessante notar que tudo que está neste universo, no conjunto das coisas criadas, tem uma razão de ser, que é para promover e sustentar a vida. Então este imperativo possibilita a vida. E feliz é aquele que colabora com todo este projeto de amor que vem da parte de Deus. Portanto, eu achei interessante essa parte aqui. Cumprir com a vontade de Deus permite que o melhor que habita em você floresça. Então, se toda a realidade criada ela tem uma finalidade que visa senão a glória e a manifestação deste reino de Deus, se você está em sintonia com o imperativo divino, o que existe de melhor já potencializado em você, ele floresce, ele habita. Porque se faz necessário estar em sintonia com aquele que nos conhece, com aquele que, por meio da sua ação tão generosa, tão bondosa, fez e continua criando e sustentando a criação. Então, para chegar ao bom termo de tudo aquilo que foi criado, se faz necessário escutar o que este imperativo tem a nos dizer, porque ele nos conhece e quer nos conduzir para a realização máxima daquilo que o ser humano pode ser. O servo. Então, com relação ao servo, eu teci aqui algumas considerações. Eu coloquei por primeiro, o servo é senão aquele que realiza a vontade de Deus. Deus sendo esse grande Senhor, o servo é aquele que se faz todo obediente a este Senhor. E ele tem consciência da sua finitude. Toda criatura é finita, né? Tem um começo, meio e fim. E esse servo sabe que sem o seu Senhor, ele não é capaz de fazer nada. Ele é o que o Senhor assim possibilita, para que ele seja, para que ele faça. E este servo reconhece não saber tudo. Aqui é um ponto interessante, sobretudo quando o tema é correção. Por vezes
o ser humano é um tanto que resistente porque acredita saber tudo, mas nós não sabemos de tudo. Então o cérebro reconhece esta falta da visão do todo. Portanto, o cérebro vê na correção justamente aquilo que lhe falta, a parte que lhe falta no entendimento da vida. A leitura que faço da vida é um ponto acerca desta realidade, mas é um ponto que ainda está em construção. Dados novos são acrescentados por conta da experiência que vou fazendo com a própria existência. Então, não posso afirmar que a vida é. Neste instante, eu percebo ela assim. E acredito que com as experiências poderei, com a ajuda do outro, afirmar uma parte daquilo que é, mas não dizer o todo. Então, este servo, ele tem consigo a seguinte constatação: fazer valer tão somente a vontade pessoal, ou seja, ficar preso ou se fechar às provocações da vida, fazer valer tão somente essa vontade, que é a vontade pessoal, é o mesmo que fechar os olhos para as lições que a vida nos reserva. Se eu não sei tudo, e a vida nos possibilita esse aprendizado, se eu me fecho na vontade pessoal, eu não vou permitir que a provocação que vem de fora possibilite uma melhor leitura da vida. Frei comentou: faço uma leitura com base na experiência que tenho. A minha experiência não é capaz de abarcar tudo. Agora, se eu me abro às provocações que vêm de fora, à experiência do outro, a chance de acertar é maior. Portanto, se o indivíduo permanece fechado na própria vontade, jamais chegará à maturidade. Então, a correção, nesse sentido, ela é este auxílio que nos possibilita uma melhor compreensão, um alargamento do nosso horizonte com relação à vida. E nem sempre, isso eu acredito que é da condição humana, nem sempre vamos acertar. Mas, se a correção ela possibilita uma melhor compreensão da vida, se me abro a esta provocação, a chance de acertar e ter uma compreensão mais próxima daquilo que a vida é, ela é muito mais parte da minha experiência do que quando me fecho a estas provocações que vêm do outro ou que a própria vida coloca como questão. A resposta ela será possível na medida em que me faço também discípulo, que me faço servo, que me põe nessa condição de quem está na vida para aprender. Do contrário, eu fecho todas as possibilidades de ser com este todo, de ser com a vida e poder também crescer no conjunto dessas experiências. Então, se esse indivíduo não se abre à correção, ele não chega à maturidade e tampouco perto daquilo que ele pode ser em comunhão com o todo. Então, nesses dois primeiros pontos, o bem-aventurado é feliz aquele que está em comunhão com a vontade divina, e o servo, aquele que tem consciência da sua finitude e sabe não saber de tudo. Suportar a correção. O Frei já fez aqui um aceno, significa ampliar este horizonte pessoal. A correção vem para nos possibilitar uma melhor visão deste todo, ou o quanto me falta para chegar nesta visão que abarca o conjunto que foi criado de toda a realidade. Porque é natural, toda vez quando alguém nos chama a atenção, puxa a nossa orelha, é natural do ser humano, num primeiro momento, fazer resistência, porque acreditamos que, não, eu estou certo, a minha experiência está certa, é um pouco do ego, que quer ser, mas não nesta dependência. Ninguém quer ser, de uma certa forma, dependente. Parece assim, como aquele aluno, quando a professora, meus parabéns, você acertou. E ele se enche assim de alegria, mas esse acerto só foi possível porque alguém compartilhou o saber com ele. Ou até mesmo um coleguinha, a professora que teve paciência. Mas é da natureza humana ficar consigo, tão consigo, ou somente para si, o mérito. Olha, eu acertei. Por isso que aqui caberia uma correção, até mesmo no modo de dizer, quando acertamos. O acerto foi possível porque alguém investiu tempo, investiu dedicação e teve paciência comigo. Porque sozinho, eu não sei se o ser humano é capaz de acertar. O ser humano, ele se dá na relação com o outro. Então, todo acerto é mediado. Ele é possível porque alguém mais experiente
também fez as devidas provocações e me mostrou que a vida pode ser mais. Do contrário, eu permaneço ingênuo, um tanto que imaturo. Então, neste primeiro momento, vencer essa resistência que é tão natural é o suportar a correção. É entender que eu preciso do outro. E o ego ele faz resistência diante desse outro. Na psicanálise, muitas vezes ela apresenta por meio dos seus tratados, né? O ego vai reduzir o outro como uma extensão de si mesmo, mas esse outro ele é dotado também de vontade própria. Ele não é uma projeção das minhas vontades, mas é um indivíduo que também tem a sua singularidade e a sua vontade. Então, quando nós somos provocados a mudar de postura dentro da vida, isso, de uma certa forma, causa uma estranheza. Né? Mas como assim eu não estou certo? Não estamos certos. Podemos acertar na relação, nesta abertura com o outro, ou se deixar corrigir. Aí sim, a chance de acertar é maior. Então, essa etapa do processo, né, que é suportar a correção, implica numa ruptura com as falsas certezas do si mesmo. Uma coisa é eu olhar para a vida e dizer, é isto. Outra coisa é a vida, por meio daquilo que ela é, se revelar, se dar ao conhecimento do homem. Não era bem isso que eu imaginava. Pois é, eu posso ter uma impressão que é muito parcial da vida. Agora, o outro lado da moeda é a vida dizer, por meio da experiência, que faço com ela o que ela é na relação com o ser humano. Então tem essa primeira leitura que é um tanto que parcial e pode ser equivocada. Mas na abertura para com a vida, ou possibilitando que ela me diga o que ela é nessa relação com o ser humano, aí este olhar ele amplia, eu tenho uma melhor compreensão do todo. Então, suportar essa correção significa deixa de lado um pouquinho aquilo que você traz como certeza. Possibilita que a vida, com toda a sua força, venha dizer o que ela é. E não aquilo que você acha, aquilo que você pensa ser. Então todo aquele que reconhece que está nesse processo de aprendizado, né, ele tem consciência que está numa contínua conversão, mudança, nem sempre certo. Ou posso estar tomando um caminho errado e ter comigo tanta certeza de que este caminho é o correto, quando na verdade não é. É apenas um modo de afirmar que me agrada, que me convém, mas é uma afirmação que está distante da vida. Então a conversão se faz necessária. Ter consciência de que estamos num processo de aprendizagem. Submeter-se é uma outra palavra que aparece no texto e que me chama bastante atenção. Esse submeter significa estar na dependência. Então, o servo que reconhece sua finitude, que suporta a correção, que se faz necessário vencer este primeiro olhar com relação à vida, colocar sobre a dúvida se de fato eu estou certo ou não, ter consciência da minha finitude. Então, esse submeter significa, não, eu preciso me colocar à sombra ou me deixar guiar por algo que é maior, por uma força que é maior. E esta correção, que acreditamos ser divina, ela chega até nós por meio do outro. Mas o outro, isto. Então Deus fala também a partir do outro. Então pode ser que na minha maneira de ver, que é tão parcial, ela seja provocada por alguém que já fez o caminho, ou porque de fato a certeza está com ele. E é difícil o ser humano, né, dar o braço a torcer. Não, mas ele está certo. Por que ele está certo e eu estou errado? Mas pode ser que ele está certo e você está errado. Então cabe aqui esta consciência de finitude, de que eu não sei tudo, para permitir esta provocação que pode sim me conduzir ao acerto. Então esta submissão por respeito ou uma maneira de se colocar nesta escuta atenta, né? Bem-aventurado, então é aquele que está nesta escuta atenta da palavra de Deus, é a condição de possibilidade para poder crescer. Por estar na dependência, submeter-se, então deixar-se trabalhar à luz da vontade divina, à luz da vontade divina, que escolhe qualquer um para comunicar a sua verdade. Interessante isso, né? Deus pode escolher qualquer um, até mesmo uma criança, para comunicar um adulto a sua verdade. Tanto que o Salmo vai dizer, né? O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. Aí fica difícil para um adulto, né, engolir uma criança querendo me ensinar, mas Deus escolhe, Deus tem as suas maneiras
de revelar a sua verdade. Pode ser até mesmo um simples acontecimento da vida, mas se eu sou bem-aventurado, né? Se eu me ponho nesta escuta, tenho consciência da minha finitude, significa que a vida a todo instante está a nos provocar, ela nos mostra o quanto a vida pode ser mais. Mas aqui se faz necessário esta abertura e se permitir trabalhar, se deixar trabalhar pelas provocações que vêm de fora. Então, este reconhecimento de que você é um necessitado diante de Deus. Então, se eu tenho consciência desta minha finitude, Deus é o único que pode me libertar de todo engano. Portanto, esse submeter-se, né, ou o servo que se põe nesta condição de aprendiz, ele busca abraçar aquilo que é correto. Se eu, sozinho, por minhas próprias forças, não serei capaz de dar conta, o auxílio será necessário. Então, eu vou avançar daqui a pouco uma palavra que é muito importante. Este auxílio só é capaz de perceber quem de fato abraça uma virtude que é muito importante e muito cara para São Francisco. O Frei vai tocar nesta virtude daqui a pouco. Então, este imperativo divino, né? Então, eu busco abraçar aquilo que é correto, que vem da vontade de Deus. Ou seja, esta vontade, uma vez que somente na relação com o outro eu posso ter contato com ela, o indivíduo chega ao conhecimento da verdade. Então, volto aqui ao exemplo da criança na escola. Ela só será capaz de acertar ou chegar a esse conhecimento da verdade na relação com o professor, na relação com os coleguinhas, e pode ser que nesse processo ela vai se deparar com as próprias falhas. Aqui eu não acertei. Então o professor vem com toda a bondade, o colega também, olha, você precisa acertar isso. Isso aqui deve ser corrigido. E esta correção, sim, a correção é o caminho que possibilita o acerto. Nem sempre estamos com toda a razão. E é difícil alguém estar na posse de toda a razão. A razão, ela se dá nesses pequenos encontros. E nesses pequenos encontros, alguma correção de rota, né? Algumas correções na rota serão necessárias. Então, aqui para fechar este ponto, né? Ninguém é capaz de estar totalmente certo. Logo, um auxílio sempre será necessário. Um outro ponto aqui que me chama bastante atenção é esse não ser rápido para se excusar, ou seja, para colocar uma desculpa, né? Defender o próprio ponto de vista. Significa que você é capaz de colocar em dúvida o próprio ponto de vista. Então, aquele que tem consciência da sua finitude, da sua dependência, da sua pequenez ou da sua falta de capacidade para olhar a vida no todo, quando questionado a parte que você traz consigo de experiência de vida, é capaz de colocar essa experiência sob questão. Mas será que de fato ela está certa? Será que é isso mesmo? Então, não se excusar, né, tão rápido, né, ou colocar como o seu ponto de vista único correto, é também condição para o crescimento. Porque pode ser um ponto que faço da vida, mas de uma maneira muito limitada ou equivocada. Então, antes de se defender, se abra ao diálogo. Porque neste contato com o outro, certas clarezas ou o que me falta, eu poderei então sanar certas dúvidas e questões que trago comigo, justamente por conta da capacidade de colocar de lado ou colocar sob questão ou dúvida as certezas que trago. Ninguém é capaz de estar totalmente certo. Então a parte que me cabe pode ser que esteja um tanto que equivocada. Então antes de colocar como certa, por que não permitir uma avaliação daquilo que trago como experiência? Pode ser que esteja certa, pode ser que não. E se não estiver certo, esta correção no percurso, ela vai possibilitar um acerto. Por fim, o ponto aqui que destaco, que tirei também do texto, suportar humildemente. Aí voltamos ao ponto inicial da nossa reflexão. O humilde na relação com o outro coloca-se sempre na condição de menor. Essa virtude é muito cara para Francisco. Menor. Por quê? Só Deus é o maior. Aquele sonho que ele teve enquanto jovem, naquela aventura de guerra, né? Quem é maior, o servo ou o Senhor? E Francisco responde, o Senhor, né? Então por que você está obedecendo ao servo? Este servo somos nós. Então por que você dar ouvidos a este servo, a esta vontade, a esta leitura que você faz da vida? Porque é menor. É um tanto que equivocada. Ela pode conter certas
imperfeições, incongruências, então ouça a voz do Senhor. Nela você chegará ao conhecimento daquilo que você precisa tomar para então acertar e chegar ao pleno desenvolvimento daquilo que você pode ser à luz da vontade divina. Então esse suportar humildemente, o humilde sempre na relação com o outro, coloca-se na condição de servo, de menor. Não julga saber mais do que o outro. E mesmo com a razão a seu favor, acredita que a verdade também se faz presente no outro. Deus escolhe diferentes meios para comunicar a sua razão. Então se faz necessário assim, antes de colocar o nosso ponto de vista como certo, colocar na dúvida, será que de fato eu estou certo mesmo? Porque enquanto humano posso cometer equívocos. Humildade, de reconhecer que o ser humano não abarca toda a certeza, mas pode chegar a uma melhor compreensão da vida na relação com o outro. Por isso a correção é necessária, ela é tão importante. Então suportar a correção, mesmo quando não necessário, mesmo que você esteja certo, possibilita em nós a caridade que Cristo tanto insistiu com seus seguidores. O amor é paciente e tudo suporta. Estamos todos no mesmo processo. Então, esses pontos que tirei da demonstração para apresentar essa reflexão, que não é a única, mas acredito que ela pode também te ajudar no estudo desta demonstração, são pontos que vão destacar o quanto o ser humano precisa, ele está num processo, nós estamos todos num processo de aprendizagem, e, portanto, a visão que cada um traz é que antes de ser frade eu fui pedagogo, A criança traz consigo as suas hipóteses, é um quase acerto, mas para acertar de fato, aí se faz necessário confrontar esses dados que trago com a verdade e com a realidade. A verdade é senão o próprio Deus, que a todo instante, por amor, nos chama a atenção, É como diz um grande educador, Isamitiba, se não estou enganado, quem ama educa, quem ama corrige. E a correção ela é importante então, cara, para nós, porque enquanto ainda estivermos nesse processo chamado vida, o outro terá sempre algo para nos dizer. O outro terá sempre algo para nos dizer e pode possibilitar uma melhor visão e clareza daquilo que Deus quer comunicar a nós por meio das suas criaturas. Então peçamos a graça de ter um coração simples, humilde, para suportar esta correção tão necessária, porque somos todos criaturas, servos deste Deus. Somente Ele é a verdade. Nós, enquanto seguidores, estamos num processo e esta correção, para melhor poder chegar à compreensão da verdade, se faz necessária. Que Deus de infinita bondade nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Paz e bem.